Muito bem, queridos. Então, dando continuidade ao estudo de temas atuais da teologia, nós entramos no assunto agora sobre o secularismo. Bem, o secularismo, por definição, é o sistema que rejeita a influência da religião no Estado, no seu código de ética e defende que elementos religiosos devem ser excluídos de ambientes escolares e públicos. Ou seja, primeiramente é importante nós entendermos que o secularismo ele é um sistema que é contrário, frontalmente contrário à religião, mais especificamente contrário ao cristianismo. Isso é muito interessante, muito pertinente você saber, porque nós lutamos contra as coisas desse mundo. A Bíblia vai dizer que esse mundo ele jaz no maligno, ou seja, ele está como que deitado, acomodado no colo, nos olhos, nos braços, no ombro do maligno. É isso que quer dizer a expressão jazer no maligno. E o secularismo, ele traz essa ideia mais forte que qualquer outra coisa, certo? Que é separar o Estado, certo, da religião, inclusive para que os cultos, as reuniões não sejam mais públicas, mas restritas a pessoas adeptas daquele segmento, deixando outras pessoas privadas de conhecerem também melhor esse segmento. Tá? Isso, eles vestem uma roupagem de laicidade, mas na verdade são laicistas, no sentido pior da palavra, que é aquele que é contrário à fé. Né? O Estado laico, na verdade, não sei se você sabia disso também, mas foi uma das coisas mais defendidas na época da Reforma, em ocasião da Reforma Protestante. Tá? Porque a Igreja Católica, na época, predominava em todo mundo conhecido, e ela subjugava os reinos, inclusive as regiões, os governantes locais, para que eles fossem adeptos à religião católica. Portanto, a Igreja Católica tinha, sim, um papel predominantemente acima do Estado. Já no protestantismo, a ideia é que o Estado ele tenha seu papel também de relevância em contraponto à ditadura eclesiástica, tá? Fazendo com que, se você quiser ser adepto à religião católica, você pode ser, a religião evangélica ser, não ser a religião nenhuma, você pode ser também, porque a liberdade de expressão, liberdade de credo é e continua sendo um dos temas fundamentais da igreja cristã evangélica, tá? Ou cristã protestante, como você queira denominar. Agora, é importante nós salientarmos, queridos, que o Estado laico é diferente do que tem sido apregoado por aí. Né? Então, o secularismo, ele pega esse discurso do Estado laico e ele muda esse discurso para ser prejudicial e contrário à igreja. E aí vem um grande problema. Né? Diz que o ensino teológico, por exemplo, bíblico, deve ser restrito aos ambientes religiosos, não ambientes de escola, por exemplo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que houve uma portaria recentemente, dizendo que as escolas de uma forma geral precisam ter ensinos de educação religiosa, coisa que tinha sido já abolida em várias escolas por aí, mas viu-se a importância disso. Agora, claro que os professores dessas matérias precisam ser mais isentos da sua própria postura e falar de uma forma mais panorâmica das religiões de uma forma geral e da importância, né, queridos, das pessoas buscarem a Deus e procurarem, nessa busca a Deus, buscar ter um conhecimento mais aprofundado também da pessoa de Deus e da revelação de Deus através da sua palavra. Okay? Erroneamente associam o secularismo ao Estado laico, embora no Estado laico não se defenda uma determinada religião. Também não exclui ou se proíbe a liberdade de culto, inclusive em lugares públicos. Então, o Estado laico, de fato, ele é aberto a possibilidades. Então, caso você queira ser cristão, você pode ser. Caso você queira ser judeu, você pode ser. Caso você queira ser muçulmano, você pode ser também. Contanto que a sua religião, a sua prática religiosa, melhor dizendo, não dê direito a você a suprimir o direito do próximo. Isso é muito importante.
Tá? Então, se há alguns órgãos públicos, por exemplo, que têm crucifixos, como alguns tribunais têm, ainda têm hoje em dia, isso não deve ser motivo de escândalo, né? Porque, até porque a maioria das pessoas são declaradamente católicas aqui no Brasil. Né? E não deve ser menosprezado o credo dessas pessoas. Assim também como não deve ser menosprezado o credo do cristão evangélico, que é cultuar Deus, inclusive fazer cultos em praças públicas. Tá? Isso não deve ser proibido. Como alguns entendem que o secularismo deve agir nesse sentido, né, para promover um Estado laicista, não laico, laicista, que quer então propagar a antirreligião. Não é só religioso, mas ele é antirreligioso. E aí está um grande problema, porque sendo antirreligioso e o nosso país, por exemplo, ser em sua grande maioria declarada como cristãos, então esse Estado agora laico, no entendimento de alguns, ele é anticristão ou anticristo. E aí vem aquilo que João já falou, né? Há muitos anticristos no mundo, tá? E o próprio sistema ele é contrário a Cristo. O outro aspecto também, o protestantismo sempre defendeu o Estado laico, mas se opõe ao secularismo. Então, como falamos anteriormente, é importantíssimo ressaltarmos essa verdade. O protestantismo, desde o seu berço, inclusive as maiores universidades no mundo, inclusive Harvard, foi fundada por cristãos protestantes, tá? Para defender o livre pensar. Infelizmente, Harvard, como outras mais também, elas se descaracterizaram completamente e tornaram-se totalmente liberais em relação aos seus posicionamentos contra a ética, conduta, inclusive também quanto ao pensamento cristão e o pensamento teológico, tá? De liberdade, etc., suprimindo até a expressão cristã nos seus redores. Ok? Bem, para nós então entrarmos no próximo, aprofundarmos ainda mais, melhor dizendo, no tema de secularismo, vamos dar uma pausa, daqui a pouco voltamos, se Deus assim permitir. Muito bem, queridos. Então, voltando nesse vídeo falando sobre secularismo, há um perigo latente em nossos redutos, né? Nossos redutos eclesiásticos, que é o secularismo adentrando nas igrejas. Nós vemos cada vez mais discurso de algumas pessoas dizendo que as igrejas precisam se adaptar para receber as pessoas, tornar a mensagem mais atrativa. Mas, queridos, a mensagem de Deus de uma forma mais atrativa deve ser entendida da forma ortodoxia de pensar, seria de a mensagem mais clara o possível. Nós não podemos suprimir assuntos bíblico-teológicos para agradar as pessoas no intuito de trazê-las para mais perto de Deus. Porque fazendo assim nós estaremos falando apenas meias-verdades. E nós sabemos que meias-verdades são mentiras completas. E nós não podemos nos privar de falar das grandezas de Deus, mas também de que Deus, nosso Deus, é um Deus santo, portanto, inimigo, ele que se ira contra aquele que pratica o pecado. Nosso Deus, ele é justo, portanto, ele vai julgar sim a humanidade, e tem julgado a humanidade com reta justiça, tá? E também vários aspectos que concernem a justiça de Deus em detrimento da justiça do homem, e seja na sua forma de pensar, na sua moralidade, na sua forma de lidar com o próximo, dentre tantas outras coisas. Nesse assunto ainda que Jesus, ao responder à pergunta de uma pessoa que disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele vai dizer que deve se então observar os mandamentos, e então ser questionado quais os mandamentos. Ele então resume os 3 primeiros mandamentos do Decálogo, que se encontram lá em Êxodo 20, ou Deuteronômio, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, que fala sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. Tá? Os 3 primeiros mandamentos é dever do homem para com Deus. E nesse aspecto aí, Jesus resumiu dizendo que amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Que, como nós já falamos em outro momento em sala de aula, não é amar a Deus sobre todas as coisas simplesmente. É amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é só isso. É muito mais no sentido de interesse, amar a Deus com todo o nosso intelecto, com todas as nossas emoções, com todo o nosso físico, com toda a nossa racionalidade, com toda a nossa espiritualidade. Nós então amamos a Deus com
de forma total. Tá? Outro aspecto também, os outros mandamentos têm em relação do homem para consigo, porque o quarto mandamento, por exemplo, diz que é guardar o sábado, e como bem disse Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Então, o homem guardar o sábado causa uma série de benefícios para si. Né? Claro que ressaltando que o guardar os sábados não significa literalmente o sábado, dia da semana, mas o Shabá hebraico, que significa dia de descanso. Você pode fazer o seu Shabá no domingo, como fazia desde a igreja cristã primitiva, que esse dia foi chamado então de Dia do Senhor, né? Que foi o dia que o Senhor ressuscitou. Inclusive nós estamos agora próximo à época aí de Páscoa e próximo também à época que nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ok? Bem, queridos, para nós entrarmos no próximo assunto, nós vamos então dar uma pausa no vídeo para então, no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre outros aspectos do secularismo dentro das igrejas cristãs na época da pós-modernidade. Até lá!